é que o nosso querido Linux Server ele não tem ambiente gráfico, né? Então, aquilo que vocês viram lá, aquela interface é a interface que ele tem de trabalho. Então, aquela é a interface que a gente tem para poder trabalhar dentro do Linux Server, tá? Então, assim, dentro daquilo lá, dentro do Linux Server, o método de você programar tudo, né? A partir da próxima aula a gente vai conhecer algumas programações que existem dentro do Windows Server. Vocês vão notar que o Linux Server ele só tem aquilo, tá? Ele só tem aquele tipo de configuração e principalmente programação para uso. E aí o diferencial dele é que você tem diferencial principal é que você tem que você tem mais liberdade de configuração. Por exemplo, quando você vai configurar um serviço, quando você vai configurar algum tipo de trabalho dentro dele, dentro do Linux Server, você tem uma liberdade maior, né, de configuração. Aliás, dentro o Linux Server, você pode criar tudo, né? Tudo que você vai efetuar de configuração é criação sua. Toda a programação vem da sua cabeça aí, tá? Então, esse é o diferencial. É lógico que ele é bem mais complexo, ele é bem mais difícil, tá? Mas, né, o fato dele ser bem mais difícil torna ele melhor, principalmente profissional. Eu vi uma pesquisa esses dias que o custo do profissional Linux é tão alto que, se você comparar, sai mais barato você comprar uma licença do server. Então, sai bem mais em conta você comprar uma licença do server, né? É bem mais barato você comprar uma licença do Linux Server, do Windows Server, perdão, do que você contratar um profissional Linux, tão caro que ele é. Qual que é o diferente? Então, por que as empresas optam pelo Linux? Porque é evidente, gente, ele é muito mais seguro, né? O Windows Server dá para quebrar aí ele até com certa facilidade, tá? Então, a intenção principal quando uma empresa, perdão, ela instala as distribuições Linux, elas são baseadas em segurança, tá? Bom, e por falar em Linux, né, eu vou mostrar algumas coisas do Linux para vocês. Aliás, vou começar com uma coisa nada a ver com o Linux, depois eu volto para o Linux, né? Primeiro eu queria mostrar para vocês, essa semana eu usei um programinha que eu não usava há muito tempo e eu até tinha esquecido de falar para os meus alunos sobre ele. Cadê ele aqui? Ele chama Blue Screen View, tá? Para que serve o Blue Screen View? É assim, quando você está tendo um problema com tela azul, seja lá qual for o problema, quando inicia de novo, você abre o programa, o aplicativo, e aí ele te mostra qual foi o erro. Você tendo o erro, você consegue distinguir melhor qual foi o erro que deu, e aí você consegue consegue solucionar de maneira melhor. Então, você, através desse programa, tá? Você consegue solucionar os seus problemas ali, principalmente descobrir, né? Você tem uma melhor maneira de descobrir qual problema está acontecendo com o seu dispositivo. Então, é bem legal ele. Quem tiver depois oportunidade, baixa ele, dá uma mexida. É lógico que no começo, por exemplo, esse erro que está aparecendo na tela de vocês é um erro de algum dispositivo que ele instalou e não instalou o driver corretamente. Então, esse dispositivo, a hora que o Windows está tentando acessar ele está dando algum problema no sistema e deu a tela azul. Aí, o que acontece, né? Vai ter que ir lá ou desinstalar o driver, né? Então,
ou então, né, tirar o dispositivo. Isso acontecia bastante, no meu caso aqui, né, aconteceu porque eu instalei eu não, né, já veio, mas era a placa de rede Wi-Fi. Então aí o primeiro passo que eu fiz foi tirar ela, funcionou normal, não era problema de driver, porque ela estava funcionando, então ela começou da tela azul depois. Então aí nesse caso aqui, especificamente, o problema foi um problema de driver, por exemplo, tá? Então, aí você vai ver, tem diversos, tem do próprio sistema, tem um que é de inicialização, e assim por diante. Tem vários problemas que podem acontecer que são devidos a problemas voltados aí desses, por exemplo, né, do uso desse software, tá? Então, ele é bem legal, ele é bem bacana. Peraí, a gente já vai voltar à tela, caiu aqui o sistema, tá? Ele é bem, bem legal aí. E ele faz com que você tenha uma melhora no diagnóstico, né? Então, principalmente, consegue ter um diagnóstico melhor do que você está fazendo, por exemplo, né? Então, ele é bem pequenininho, tá? Ele é bem pequeno mesmo, é um programinha pequenininho. Ele dá, por exemplo, esse aí que está aparecendo na tela de vocês, ele é até portátil. Então... Tá dando eco. Oi? Tá dando eco. Não entendi. Tá dando eco. Seu microfone tá dando retorno. Ah, tá. Peraí que eu... Pronto, acabou. Tava ligado os dois, tá ligado o retorno aqui. Bom, vamos lá então. Então ele é bem pequenininho e é bem legal. Tem alguns programas que é bem legal ter. Depois, mais para frente, a gente vai ter umas aulas de revisão. Vocês vão ver que tem muitos programas bacanas aí para vocês utilizarem, tá? Bom, outra coisa. Então, esse aqui é para verificar tela azul, aquela tela que atrapalha a vida da gente, né? E aí, a gente estava falando de Linux e eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês sobre uma revista que eu tenho, né? Ela é bem antiga, ela é de 2003. Aí eu consegui ela, cara. Olha aqui que beleza. Eu consegui ela aqui. Essa revista chama Info. Depois, quem quiser, só me pedir o link lá, eu passo. Não dá para baixar, tá? Esse é o site. O site chama Isso. Ele armazena algumas revistas, jornais. Ele armazena... Tem uns livros nele aqui também. E ela é uma revista bem antiga, mas ela é legal de ler, tá? Por que ela é legal de ler? Porque, cara, ela te mostra como é que dá para você usar o Linux no seu dia a dia, né, sem ter problemas com licença. Por exemplo, como você faz para usar uma máquina de trabalho sem ter problemas com licença, tá? A capa é bem sugestiva, né? Escritório na faixa, que era custo zero. E aí eu lembro bem dessa revista, porque na época eu trabalhava numa gráfica e tinha um computador lá que estava meio jogado e eu instalei exatamente da maneira aí que algumas aplicações que eles colocaram aí, né? E aí deu para usar bem legal, a máquina suportou, tudo trabalhou bem bacana. Então, por isso que eu gosto dessa revista. Eu ainda tenho ela fisicamente, nessa época eu era assinante. Eu fui assinante da Info durante muitos anos. Muitos anos. Pra vocês terem uma ideia, eu fui assinante de 95, se eu não estou enganado, 95, 96, até a última edição impressa. Depois que começou a ser só a edição, ela começou primeiro a ser só online, agora eu acho que nem tem mais, aí eu já não quis mais. Porque eu sou velho gosta de folhear as coisas. Mesmo eu tendo hoje a maior parte das minhas coisas estão em PDF ou estão no formato do Kindle, porque meus livros, as coisas eu leio tudo pelo Kindle, é mais fácil, né? Porque tem um monte de coisa. E aí essas revistas, quando eu mudei de São Paulo para cá, muitas eu joguei fora, fiquei só com algumas, e aí durante as mudanças da vida, eu fui perdendo algumas também. Eu guardei umas que eu mais gostava e eu não tive tempo. Eu me programei segunda-feira para dar uma olhada nos meus livros
e dar uma olhada nas revistas aqui, que eu ainda tenho, que eu gosto, tá? Tem algumas info eu guardei, que tem matérias muito interessantes, tá? Mas revista é complicado. Revista sempre tem, já vou mostrar outra aqui para vocês vão ver que é um pouco complicado. Mas aqui dentro, que é interessante, tem várias matérias, tem coisas que é lógico, não estão mais atualizadas, tem coisas que tem que dar uma melhorada, tem que dar uma atualizada, né? Os links não existem mais, né? Porque os links eram da própria info, mas grande parte dos programas, você tem ele atualizado. Tem um programa aqui, esse é legal pra caramba, esse aqui, ó, de contabilidade, como se fosse uma contabilidade de escritório, né? Tem muito uma parte de gerenciamento, bem legal esse programinha. Ele teve uma evolução e depois eu usei esse programa como base para fazer um para mim, né? E eu estou usando até hoje, fiz em VB, programa bem simplesinho, tá? Para uso pessoal mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que... E aí depois o Linux, né? O Linux, a opção dele de instalação, hoje, igual eu estava falando para as outras turmas, hoje eu uso muito Linux, né? Hoje eu tenho, no meu notebook, só Linux, tá? Então, eu só tenho Linux instalado. Eu estou ainda em busca da distribuição perfeita. Uma semana eu usei o Ubuntu, segunda-feira eu instalei o Mint, estou usando ele. Segunda-feira agora eu vou instalar o Fedora e vou usar o Fedora durante uma semana, até eu chegar numa hora que eu falar, não, essa é a perfeita para mim, tá? Então, assim, é bem legal, né? O Linux ele é bem mais estável, mas eu também estou usando o Windows, porque, igual eu já falei para vocês, eu dou aula para o curso de informática, e lá no curso de informática eu tenho programas que só rodam dentro do Windows, então não tem jeito, tá? Então eu tenho ainda que utilizar. E por que o Linux não é compatível com outros programas? Oi? Por que o Linux não é compatível com todos os programas? Então, porque tem programas que ele só vai rodar dentro do Windows, tá? Por exemplo, os dispositivos, os programas da Adobe, o Photoshop, o Premiere, o Illustrator, eles não têm versões para Windows. Então, para Linux, perdão. Então, não tem como. Não tem como instalar mesmo. Aí ele vai ter distribuições similares. Mas por exemplo, o e se Photoshop tem pegar o Adobe, o pendrive e passar para o Linux? O que vai acontecer? Não, ele não executa. São sistemas totalmente diferentes. Entendeu? Então não adianta. É igual assim, tem muito joguinho também que não roda no Linux, não tem jeito, não tem o que fazer, tá? Só você, não tem jeito, ele vai rodar só dentro do Windows mesmo, aí não tem como, você tem que rodar o Windows. Oi, Felipe, tá cortando. Por que tem essas incompatibilidades? Porque são sistemas diferentes, são metodologias de instalação e de uso diferentes. O sistema de arquivos do Linux é diferente do Windows. Então, por ter esse sistema de arquivos diferentes, não tem como instalar. Por exemplo, no Windows tem DLL, né? No Linux não trabalha assim, o arquivo lá para instalar não é executável, e assim por diante, tá? Mas essa revista é legal, depois quem quiser eu mando para vocês deem uma olhada nela. E tem outra revista que eu queria mostrar para vocês, essa já é desse mês, tá? Então, essa é a PC, chama PC Guia, ela é de Portugal, tá? Então, ela é bem bacana. E aí, é lógico, revista, quando você vai ler uma revista, você vai ver muita propaganda, né? Mas essa aqui, ela tá falando do novo Ryzen, né? Ela tá falando do Ryzen 3000, do upgrade que teve, e do novo Ryzen. E o Ryzen é a nova tecnologia da AMD de processadores, tá? Aí teve Ryzen 1, Ryzen 2, nós estamos no 3000 agora, tem a série, tá? E vai sair, possivelmente ainda esse ano, sai a série 4000. Então,
o Que Ryzen placa-mãe? foi o É a partir de qual placa-mãe que vai pegar esse? É a partir da B450, né? placa-mãe. É. Na placa-mãe ela tem que ser específica para esse soquete. Ele usa o padrão de soquete AM4. Não, sim, mas É tem a diferente. B350, tem a B450, a B320. Como assim? Eu não entendi. Tem a placa-mãe B450, aí tem a 320, tudo com Não, soquete mas isso aí... AM4. Ah, não, então roda, qualquer um. Tem que tomar bastante cuidado, que hoje em dia, placa-mãe, qualquer uma suporta o processador. O problema vai ser ela rodar, assim, com qualidade. Mas eu tinha visto um vídeo que falou que só a partir da AM4, da B450, que ia rodar o Ryzen Então, da quarta só geração. tem uns esquemas. Por exemplo, às vezes você pode atualizar a BIOS e ela reconhecer. Ô, louco. Tem tudo isso. Só que não é sempre. Tá? Tem que tomar cuidado Mas também. usar Antes de uma fazer, a tem que verificar. 320 com o Ryzen de quarta geração, hein? Seria bom. Bom, então ela vai falar um pouco ali das configurações do Ryzen. E o Ryzen ele é muito potente, tá? Ele é o sucessor do FX, do Bulldozer. E aí o que a gente tem que fazer de análise, né? Assim, além da questão custo-benefício, o Ryzen ele é bem mais em conta, bem mais barato do que o Intel, qualquer Intel de mesma configuração. O problema é que ele é bem menos estável, né? Então, a estabilidade dele é bem menor. Isso faz com que você tenha bem mais trabalho, Como assim, estabilidade? principalmente se você, né, depois, na hora de trabalhar, quando você tem um aquecimento muito grande. Se a sua máquina não tiver um sistema de resfriamento legal, nem optem pelo AMD, senão você vai ter mais trabalho do que funcionamento, tá? Bom, vamos voltar para a nossa aulinha. Então, hoje o intuito é a gente falar um pouco mais sobre IP, né? Falar sobre as configurações de IP aí e conhecer algumas máscaras, né? A gente já falou bastante sobre IP. Essa parte é uma parte bem pesada do curso de redes, é uma parte bem complexa, então a gente tem que prestar bastante atenção. Primeiro de tudo, abra o livro na página 102, por favor. Aí o que a gente tem que lembrar? Primeiro, qual que é a pergunta? O que é um IP, né? IP, Internet Protocol, é o número de cada dispositivo dentro da rede. A gente não pode falar mais computador, por quê? Porque um computador, se for falar computador, né, a gente está falando de algo específico, né? Mas o IP, né, ele é o número de cada dispositivo. Então, hoje a gente tem TV, hoje a gente tem os smartphones, eles também estão dentro da rede, tá? Qual a apostila? Eu estava falando, eu coloquei isso aqui porque eu estava lembrando um negócio. Estava falando com um aluno esses dias e a gente estava falando sobre a história das redes. Aí tem que tomar bastante cuidado, quando você vai falar de história de redes, com o seguinte, as redes mudaram muito, né? Durante esses anos todos aí. E é o início, apesar do início das redes ter se dado lá nos Estados Unidos, lá com o projeto ARPANET, ele não foi o único, tá, gente? Ele foi um dos ele foi um dos projetos. Então, por exemplo, alguns países trabalharam. A França tinha um protocolo também, a Rússia tinha um que a gente não sabe até hoje como é que funciona direito. Mas o dos Estados Unidos ele foi o que se desenvolveu melhor. E aí depois, a partir nos anos 80 ali, quando ele começa a ter estudos entre universidades, principalmente nos intercâmbios, primeiro os Estados Unidos oferece os seus protocolos para a Inglaterra. A Inglaterra ali ela consegue fornecer para o restante da Europa e aí a informação começa a ficar cada vez melhor, tá? Então, assim, primeiro, da onde surge o TCP/IP? O TCP/IP ele surge num laboratório lá da Xerox, tá? Que a Xerox ela é uma empresa americana. Hoje a gente tem ideia de falar de Xerox só quando se comenta algo de cópia, né? Fala assim, tirar uma Xerox não é o cópia. negócio dos mouse? Oi? Xerox não é o dos mouse lá? Também.
Também. A Xerox foi no laboratório dela que saiu, que fez o mouse e o TCP/IP. Tá? E aí, essa comunicação foi evoluindo. Primeiro, o governo ficou muito em cima, depois, como viu que era um projeto gigante, que não dava para o governo ficar ali coordenando, ele foi e libera esse protocolo para o resto do mundo. Tá? Bom, então, foi evoluindo muito. E a gente viu também, a gente já falou das classificações das redes, as redes elas são classificadas pela sua distância. Né? Então, a LAN é uma rede local, por exemplo, a rede aí da sua casa, né? Uma rede menor. Tá? A MAN é uma rede metropolitana, uma rede, por exemplo, que contempla uma cidade, e a WAN é a própria internet. Hoje a gente pode falar que a WAN é maior que o mundo, né? Porque, por exemplo, você lá na estação espacial, lá em Marte, o cara consegue se comunicar com aquilo. Então, é uma rede gigantesca. Outra coisa que a gente não pode esquecer é sobre os padrões. Quando a gente fala de cabo de rede, aquele cabo azul, agora tem várias cores, antigamente era só azul, mas hoje tem diversas cores. O cabo de rede, ou o cabo Ethernet, ele é um padrão. Hoje a gente trabalha ainda com o padrão megabit, que são 100 megabits por segundo, mas tem grande parte das pessoas que já trabalham com o padrão gigabit, que é 1 gigabit por segundo. Quando vocês ouvirem esse termo, não confundam com velocidade de internet, tá? A velocidade de internet, ela é diferente da velocidade de rede, tá bom? Velocidade de rede é uma coisa, internet é outra. Tá? Aliás, a pessoa fala que 1 giga de internet aqui no Brasil, complicado. Só se ela comprou um link, só para ela. Tá? Mas o megabit ou gigabit é padrão de conexão de rede. E os servidores, hoje, o servidor, toda vez que você pensar num termo servidor, tem que pensar assim, algo que gerencia a sua rede. Um computador, um dispositivo de gerenciamento de rede. Tá? Então, se você tem um dispositivo que vai gerenciar a sua rede, ele é o server. Tá? Ele é uma máquina. O meu roteador ele pode ser considerado um servidor? Não, porque ele não gerencia, ele só te envia dados. Tá? Então, o roteador, ele pega esses dados de algum lugar. Na verdade, ele pega do modem e retransmite. Tá? Então, ele só pega e retransmite esses dados. Então, a gente não pode considerá-lo um servidor. Existem alguns tipos de servidores, né? Tem servidor que você pode pegar um desktop, por exemplo, e colocar. Não é recomendável, mas tem pessoas que fazem isso. E tem também servidores que são mais complexos, como, por exemplo, fabricantes, IBM, da Dell e assim por diante. Todos eles fabricam servidores, né? Customizam esses servidores aí, e aí você tem um desempenho bem melhor, tá? Bom, o protocolo DHCP é aquele protocolo que vai transformar os números em nomes, né? Então, por exemplo, quando você digita lá o endereço de URL, www.microcamp.com.br, e lá nada mais é que o endereço de IP em algum lugar. Né? Aquela página está armazenada em um servidor e ela é um número. A tarefa do DHCP é transformar aquele número em nome. Por isso que, quando você compra um domínio, a partir do momento que você compra um domínio, esse nome é seu, desde que você vá pagando ali o registro. Esse nome é seu e não pode ir para outro lugar. Então, por exemplo, às vezes você pode trocar o seu IP, você troca o seu server, e graças ao DHCP, você não vai perder o nome. O nome vai ser o mesmo, tá? Você não necessariamente, eu fiz um contrato com uma empresa para trabalhar como host para mim, não necessariamente essa empresa para sempre vai ser o meu host. Então, a gente aí tem a opção, né, de trocar, por exemplo, e continuar com o mesmo nome. Desculpa, gente, falei errado. Servidor DNS, servidor DHCP, olha, a cabeça tá. Servidor DHCP é o que transmite o número de IP automaticamente, tá? Desculpa, falei. Servidor DHCP é aquele que pega o número de IP, por exemplo, seu roteador, ele trabalha como DHCP dentro da sua rede, tá? E o DNS, esse sim,
é o que transforma os servidores de domínio, que é Domain Name System. Esse é o que transforma o nome, o número do seu IP em um nome. Assim, confundindo aqui. E o proxy é um servidor que você usa da internet. Então, por exemplo, você pode pegar um número e usar uma outra máquina para acessar, para criar um filtro pela internet. Você pode criar o seu próprio proxy, né, ou utilizar algum. Não é recomendável, é evidente, utilizar proxy, porque você não sabe quando você vai utilizar um proxy, você deixou a porta aberta. Você não sabe de onde está vindo esse proxy ou o que essa pessoa pode fazer com essa porta aberta aí que está do seu roteador, por exemplo, ou da sua internet. Às vezes, usa-se muito a 8080, que é a porta de internet, né? E aí deixando a porta aberta não é algo muito legal. Perdão, O para host que é o serve o hospedeiro. proxy? Oi? Para que serve o proxy? O proxy, você vai utilizar ele como se fosse um corte que você vai fazer. Você vai usar uma outra máquina para acessar a internet. Por exemplo, se você vier aqui no Google, ainda tem bastante no ar ainda. Você vier aqui, ó, proxy server, vou achar um número aqui. Aqui, Brasil. Vamos pegar algum proxy server. Ó, isso aqui é tudo número de proxy. Aí, vamos supor que eu quero usar. Eu venho aqui, ó, opções da internet. Aí eu venho aqui, ó, conexões. E eu venho aqui, ó, configurações da LAN. Clico aqui para marcar. E aí eu pego esse número. Vou pegar esse aqui, ó. Por exemplo, eu posso pegar esse IP aqui. Vou pegar um que esteja mais... Ó, esse aqui tá com uma latência boa. Lá do Ceará. Pego esse número de proxy e pego aquela porta que ele está usando, 4145. Se eu der OK aqui agora, ele vai usar um proxy para conectar. O que ele vai fazer? Ele vai passar pelo meu modem, ao invés de ele passar no meu modem para pegar a conexão, ele vai pegar e vai acessar aquele computador e daquele computador ele vai acessar a internet. Então é como se eu estivesse mascarando ali, burlando, a gente burla o roteador, burla uma passagem. Qual que é o problema? Isso aqui é uma porta. Por exemplo, ó, 1080, 4145. Você está deixando uma porta aberta. Aqui não tem nem nome das pessoas, é tudo anônimo. Quem me garante que eu deixando essa porta aberta, eu não corro algum risco, né? A pessoa não pode pegar a minha conta ou meu computador e fazer alguma coisa, utilizar ele como escravo e assim por diante, né? É um risco. Tem pessoas que gostam, que usam proxy. Eu não gosto. Eu já usei bastante, mas era o caminho que eu usava para usar o proxy era gigante. Eu criava uma máquina virtual, dentro da máquina virtual eu usava o proxy. Só que aí o proxy deixa a internet muito lenta, né? Era bom, assim, por exemplo, lá quando eu trabalhava na empresa, ver site bloqueado. O pessoal bloqueava a rede social, conectava por proxy, na faculdade também era tudo bloqueado. Então aí a gente conectava por proxy e burlava esse bloqueio. Tem um outro que procura proxy para você. Ele chama Ultrasurf. Ele procura onde tem um proxy mais próximo e ele conecta no proxy direto e já configura para você. Tem tudo para burlar. E o host é o hospedeiro, é onde você vai guardar uma informação. Por exemplo, você quer guardar uma página da internet, é dentro de um host. Você vai contratar uma empresa. Por exemplo, eu vou aqui, ó, pegar uma empresa. Por exemplo, essa empresa aqui é uma empresa de armazenamento de sites. Então, se eu quiser criar uma página, eu crio uma página, pago para ela e ela armazena a minha página lá. Tá? Então, o host vai servir disso. O host, ele é hospedeiro. Eu posso criar uma página e criar um server na minha casa? Pode, você vai ter um trabalho, mas pode. Tá? Tem todas algumas configurações que você tem que fazer, né, de servidores, assim por diante. Offline já é triste, imagina online. Mas dá para configurar assim. Tem que ter uma rede fantástica. E o firewall, para a gente entender e poder explicar melhor, o firewall a gente fala que é o antivírus da rede. A metodologia de bloqueio da rede. É mais fácil falar assim.
Então, o firewall, ele bloqueia tudo que ele entende que possa dar problemas ao seu computador. Então, tudo que ele entende que pode te causar algum dano na sua máquina, ele bloqueia, ele não deixa que acesse. Tem o firewall do Windows, se eu vier aqui, ó, e digitar firewall, olha aqui que bonitão, ele existe, ó. Ó, tá ativado, olha lá. Tal, né, bonito meu firewall, né, funcionando. Agora, o firewall do Windows serve para quê? Para nada, né? Ele não bloqueia nada, é tanto que qualquer aplicação de rede, ele pede para você permitir o firewall, então não te adianta muito, né? O certo é ele, se ele verificar alguma coisa, ele te bloquear. No Linux, o firewall ele é totalmente customizado. Então, quem cria as ações de firewall, quem faz todo o firewall é você. Toda a configuração é você que tem que fazer. Tá? É toda a programação do firewall dentro do Linux é você que faz. Tanto que a primeira coisa que você faz quando você está baixar o firewall, o aplicativo para você poder criar o firewall. Tem que baixar, ele nem vem nativo. Tá? O Windows ele não deixa nem você criar algum serviço de firewall. Então, a ideia é como ele é um serviço ruim, entre aspas, né? Não vamos falar ruim, é um serviço mais básico, né? Bom, e aí nós estudamos também a camada OSI. A camada OSI, o modelo OSI, na verdade, ele criou umas camadas que são padronização dos serviços de rede. Então, todos os serviços de rede eles foram padronizados e eles tiveram um meio de execução e cada camada trabalhava de uma maneira, né? Então, essa padronização, ela fez com que a gente tivesse hoje, por exemplo, a evolução da maneira que teve, né? Então, da maneira que a gente teve, hoje é devido à padronização de todos os dispositivos, né? Isso fez com que barateasse o custo, isso fez com que a gente conseguisse hoje ter um modelo, pelo menos, de transmissão melhor, né? E essas são as camadas. Ela vai da mais básica, que é a camada física, que é a nossa placa de rede, até a mais elevada no seu nível de uso, né? Que é a camada de aplicação, que são, por exemplo, os navegadores. Navegadores, a sua programação ela é mais complexa, e por ela ser mais complexa, lá na camada OSI, ela está lá no topo, né? Está em primeiro lugar, tá? E o endereço de MAC, a gente já sabe, é o endereço da sua placa de rede. Então, toda a placa de rede, ela tem um endereço físico, né? Então, se eu vier aqui no prompt, digitar ipconfig/all, e vai aparecer lá uma opção de endereço físico. Vamos subir aqui, ó. Ele está aqui. Tá bem. É esse menininho aqui. Opa. Olha lá. Esse carinha aqui, esse é o endereço físico, esse é o meu endereço de MAC. Cada placa de rede tem o seu. Quando a gente for configurar roteadores, a gente vai ver que o endereço físico é muito importante, principalmente se você quer fazer algum tipo de configuração diferente ou algum tipo de bloqueio, tá? Essa é a placa de rede Ethernet, né, onde vai o cabo, é o padrão RJ45. Hoje é o mais usado. E aí, uma coisa, se você vai configurar um servidor, não se recomenda criar na placa de rede onboard, tá? Quando você vai criar um servidor, um server, configurar na realidade, recomenda-se criar configurar na placa de rede offboard. Questão de configuração, de informações e assim por diante. E esse é o cabo. A gente vai aprender depois a fazer ele, né? Ele é o famoso par trançado. Essa é a configuração que a gente faz dentro do nosso cabo. Então, dentro do cabo, o método que você insere os cabinhos é com essas cores aí. Se você pôr duas pontas iguais, se você fizer um lado igual e outro lado igual, ele vai funcionar, tá? Só que não é recomendável. Não é recomendável,
né, que você não utilize. Depois vocês vão ter uma explicação do porquê não é recomendado. Tá? Bom, e tem os primeiros dispositivos, eles são as interfaces de uso, eles são as interfaces de gerenciamento. O hub. O hub, ele é o concentrador, hoje não existe mais, tá? Você encontrar um dispositivo que seja só hub, é muito complexo, porque hoje é tudo hub e switch, né, junto, tá? Por quê? Porque o hub, ele só divide a rede. Qual que é o defeito do hub? O hub, ele mandava, quando você queria mandar um dado para qualquer porta da rede, ele mandava para todas, tá? Ele fazia um broadcast, mandava para todo mundo ali. Depois ele evoluiu, ele virou o switch, e aí o switch ele vem desde o mais simples, que é o hub switch, que você quer mandar, ele divide a rede também, mas não é gerenciável. Mas qual que é o benefício dele? Quando você vai mandar a informação, ele vai só para a porta específica que você pede, não há colisão de pacote. Até um desse, igual esse modelo aí que vocês estão vendo, que ele é gerenciável. Então, o que quer dizer ele ser gerenciável? Ele tem um software dentro dele que você pode gerenciar, e aí esse software, através desse software, você pode torná-lo mais seguro. E, por último, o roteador. O roteador, ele faz a função de hub, de switch e de AP. Tá? Ele é tudo concentrado num só. Na verdade, o roteador, quando ele foi criado para ter um gerenciamento melhor da rede. E aí, por que ele foi criado? Porque tinha-se um software de gerenciamento de rede. Tá? Então, para que fosse usado melhor esse software, foi criado o roteador, tá? E aí tinha um software de gerenciamento que fazia com que a sua rede trabalhasse melhor. Então, para isso que foi criado. Depois depois que vai vem a opção do Wi-Fi. Os primeiros roteadores não tinham Wi-Fi, tá? Era só roteador. Aliás, durante bastante tempo foi só roteador. Depois começou a vir rede sem fio. Que, na verdade, dentro do roteador, a gente chama de função AP. Esse é um roteador pessoal, né? E esse é um roteador profissional, né? É um sonho de consumo todo mundo. Esse aqui eu sempre falo que é a resolução dos problemas da escola. A escola nunca mais ia ter problema com internet para os alunos colocasse um desse aí. De tudo, de alcance, de qualidade. Você podia fazer redes diferentes, de quantidade de usuários na rede. Você podia usar classes diferentes de IP. É muito top esse aí, tá? Quanto que é um? Agora sim. Oi? Quanto que é um desse? A partir de 3 mil. Eita. Tem alguns modelos desse aí. Bom, então, voltando agora, sim. O que é o IP? Então, eu falei para vocês, o IP é o número do dispositivo dentro da rede. Todo mundo tem um número de IP. Seja o seu computador, seja o seu celular, seja sua TV, né? Todo mundo que se conecta à internet tem um número de IP. E o IP, ele é uma sequência de 4 octetos, né? Formando 32 bits de dados, tá? Então, o IP, ele tem 4 octetos, e são 4 números, tá? Que a gente vai trabalhar de maneira binária, tá? Então, o IP, ele é um número, no final das contas, ele vai ser um número binário. Então, como é que a gente classifica os IPs? A classificação dos IPs, elas são em classes. Então, primeiro de tudo que a gente tem que lembrar são as classes dos IPs. Tá? Então, ele é dividido em 5 classes, né? Então, A, B, C, D e E. E aí, cada classe, ela contempla uma numeração. Então, de 0 a 127, ele é a classe A, ele incorpora 2 elevado a 24 dispositivos dentro da rede, quer dizer que ele suporta essa quantidade de dispositivos dentro da rede, e isso vai dar um total de 16.777.216 dispositivos. De 128 a 191 é a classe B, ela suporta 2 elevado a 16 dispositivos, que vão dar
65.536. De 192 até 223 é IP de classe C, é 2A oitava dispositivo, tá? Ele vai exportar 256. E de 224 a 239, eles são reservados. Isso aqui é reservado para broadcast. Depois a gente vai aprender como configura isso aqui, tá? E o do 240 a 255 é reservado para novas tecnologias. Então, a nova tecnologia que nós estamos vendo hoje é a tecnologia por exemplo, do 5G. Aliás, 5G teve aí um teste do 5G essa semana, né? Lá no Allianz Parque, estádio ali do Palmeiras, tá? E a Claro, que fez o teste, ela usou um equipamento da Huawei para fazer. Foi absurdo as taxas de transmissão. A taxa chegou a 400 mega. É absurdo, sim, a velocidade. Então, só que aí a gente não sabe ainda se vai ser essa tecnologia, né? Por que não sabe? Porque o governo ele tem que definir qual aparelhagem vai utilizar para padronizar. O governo não quer utilizar a Huawei porque a Huawei ela é uma empresa chinesa e ela está brigada com os Estados Unidos. Então, hoje, por ter esse probleminha aí, quem vai definir qual empresa será usada é o nosso ministro das Comunicações. Então, ele que vai definir qual empresa que vai ser a que vai distribuir o 5G para nós, né? É lógico que o 5G, né, vai variar ali da conectividade para cada um, né? Principalmente essa primeira, né, essa primeira, enquanto ainda não tiver o padrão já definido, né? Essa primeira versão, não vamos falar nem versão, vamos falar esse primeiro passo ali de configurações, né? Enquanto a tecnologia ainda não se firmar, o ideal seria a gente trabalhar com quem já está mais na frente, quem está mais à frente, né? Quem está mais à frente hoje é a Huawei. Então, a Huawei, ela tem hoje mais qualidade e está à frente também nas pesquisas, mas quem manda é o governo, quem manda é a Embratel e a Anatel, perdão, e a Anatel que vai decidir qual vai ser a empresa que vai instalar o padrão 5G no Brasil. Bom, e aí a máscara de IP, ela vai seguir a padronização de máscara do nosso, lá das primeiras classes. Vão ter só 3, né? Vai seguir o padrão ali das classes de IP, então vai ser assim, ó, a primeira, a classe A é 25500, o que quer dizer isso aqui, ó? Quer dizer, eu só pôr aqui em cima, que é mais fácil de entender. Isso quer dizer, isso aqui é rede, isso aqui é host, não, vai dar ruim, mas tá assim. Toda vez que você vê 255 é rede, tá? Toda vez que você vê 0 é host. Então, rede é o quê? Rede é o servidor. Host são os computadores. Então, quando é a classe B, é 255.255.0.0, e a classe C é 255.255.255 e 0. Então, o que determina a quantidade de máquinas que você vai pôr na rede é também a classe, tá? Então, a classe, ela determina muito. Depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês como é que funciona cada um desses setores de máscara, né, de IP. Então, toda vez que você vê uma classe A, quer dizer que cada um desses aqui, ó, ele suporta mais
256. Então, por isso que ele dá aquele número. Então, por exemplo, ó, se eu colocar 0, 0, aqui vai dar 256. A hora que eu pôr 1 aqui, vai dar mais 256. A hora que eu pôr 2, até chegar no 256. Aí eu mudo aqui para 1. Aí volto outra vez. Então, por isso que dá um número gigante. Aqui, eu tenho 256 possibilidades aqui, mas aqui, mais as 256 que eu tenho aqui também. Então, são gigantes. Agora, aqui na classe C, eu só tenho 256 possibilidades de configuração, tá? Então, por isso que são bem inferiores. Tem alguns endereços que eles são privados. A gente vai discutir a aula que vem. São endereços que não podem ser usados, tá? Por quê? Porque são endereços de classes que a gente tem que guardar. Nós vamos aprender também, depois, criar aqui, conforme com esses números, fazer soma de IP. Como é que faz para criar uma rede dentro de uma rede? Utilizando a gente utiliza ali as máscaras de rede, né? E aí a gente consegue fazer uma rede dentro da rede. Uma configuração bem interessante de se fazer, tá? Bom, então, o que a gente conheceu até agora, né? Dessa parte de rede? A gente falou de dispositivos de rede. O que são dispositivos de rede? A parte de hardware. Então, nós temos os endpoints, que são o fim do caminho. A gente chama os computadores, servidores, dispositivos de armazenamento. Hoje já tem HD externo que funciona em rede. Tem um software para rodar um dock. A gente põe um cabo de rede dentro do dock. E esse dock, ele vira uma pasta compartilhada na rede. Ele recebe um IP, você digita o IP, você consegue acessar lá. Não precisa fazer nenhum tipo de configuração, só ter IP dinâmico na rede, lógico. Aí tem os dispositivos de rede, que são os repetidores, hubs, né? O roteador, né? A parte de infraestrutura, cabeamento, cabos, racks, essas coisas assim. E os dispositivos de segurança, que são os firewalls, o IDS e o IPS, tá? Os computadores, eles são divididos em duas partes. As workstations, que são as máquinas. Hoje a gente tem notebooks e PCs. Tem também outras estações que são mais simples, como, por exemplo, os smartphones de vocês, eles são considerados workstations também, se eles estiverem na mesma rede, é evidente, tá? E os servidores, que aí são máquinas de maior processamento. Os servidores, antigamente, eles tinham nomes de mainframe, tá? Então, quando a gente tinha um computador de grande porte, a gente chamava eles de mainframe, que era computador mais potente, tá? Bom, e aí, falando um pouco de IP, nós temos dois tipos de IP. Nós temos de IP fixo, que você pode atribuir um número de IP, ou IP dinâmico, que ele vai ser atribuído por DHCP. O que vocês têm que ter noção é assim, de desempenho, você colocar um IP fixo não vai mudar em nada, tá? Não é porque você pôs um IP fixo que a sua máquina ou sua internet vai ter um desempenho melhor. O que você vai ter é um gerenciamento melhor, aí sim, mas desempenho é o mesmo, tá bom? Bom, então, nos dispositivos de rede, qual que é a função de cada um? Então, primeiro, a gente já discutiu isso aí. O hub, a função dele é pegar, copiar e enviar o dado. Então, ele não tem um filtro, tá? Ele só divide a rede e ele está sujeito a muita colisão de pacotes. O switch, ele tem a capacidade de decisão. Então, por exemplo, eu quero enviar para a porta 8, ele vai só para a porta 8, não vai enviar para mais nenhuma, tá? E o roteador, ele tem uma função melhor que ele pode ser gerenciável, ele filtra o pacote, ele vai trabalhar como DHCP dentro da sua rede, ele vai funcionar como gateway, então é ele que vai te fornecer acesso à rede, tá? Dificilmente, pode falar sempre, porque vocês podem se conectar a uma rede grande. Quando você está numa estrutura de redes, quando você vem aqui, ó, o seu gateway, se você vier por aqui procurar o gateway padrão, no meu caso é esse número aqui, ó, se for uma rede residencial, é o seu roteador, tá? Então, agora se for, às vezes, uma rede empresarial, você pode ter um servidor aí para gerenciar
a sua internet. Então, você pode ter aí, né, dentro da sua rede, você pode ter alguns dispositivos de gerenciamento, tá bom? Bom, então, nós também fizemos, e na próxima aula a gente vai fazer mais, instalação de servidores, né? E aí é o seguinte, o que diferencia, o que a gente tem que entender que vai diferenciar, principalmente no gerenciamento, o Linux do Windows. O Windows, ele é muito, vocês vão notar que ele é muito mais fácil de configurar, tá? Quando você vai fazer a configuração lá do serviço dentro do Windows, é next e configurou o serviço. Qual que é o problema? Igual eu falei para vocês. O problema vamos supor, principalmente se você tiver algum problema no sistema. Então, vamos supor que você teve algum problema lá no seu Windows, né? E ele deu um pau e não quer iniciar. Você perdeu toda a configuração. O Linux, ele dificilmente vai dar algum problema de sistema, né? Principalmente no server. Você pode desligar todo dia ele, que ele não vai dar erro. É lógico que não é feito para isso, né? O Windows, o servidor, ele é feito para ficar ligado, tá? Ligado aí. Ligado aí 24 horas, a gente chama de 20/7, tá? Então, porque ele fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? E aí a gente tem que falar também, lógico, do IPv6, né? O IPv6, ele tem uma quantidade de endereços que é absurdamente alta, por quê? Porque ele trabalha com protocolo hexadecimal. Então, a metodologia dele, de organização dos dados, é hexadecimal. Então, se vocês olharem aí na página 109, ele vai falar sobre o IPv6. O IPv6 já está presente nos sites, né? Porque hoje não tem mais como ter endereço para todo mundo, mas residencialmente não vai ser necessário, né? Não vai ser necessário você trabalhar aí com arquitetura de IPv6, porque dificilmente você vai ter mais que 256 computadores na sua casa, ou dispositivos, mesmo com, talvez com a internet das coisas, às vezes chegue, mas aí você utiliza uma máscara, ou você muda de faixa aqui, você trabalha uma faixa de IP diferente, tá? Mas dificilmente você vai estourar o número de IP numa rede pequena, numa LAN, tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Bom, o que eu quero de vocês? Os exercícios de hoje, eles são meio chatos. Não sei se vai dar para anotar aí. Então, eu vou dar essa hora para vocês fazerem, porque aí eu quero que vocês tentem, principalmente nessa parte aqui de máscaras, tá? Quero que vocês tentem fazer. Eles são aí da página... Estão na página 110... Opa, perdão, 111 e 112. Tá? Então, tentem fazer, por favor. De que apostila? Para, se vocês tiver algum problema, vocês falarem aqui. Que número é a apostila? Na tela aí, gente. Não, tem a apostila 1. 8? 8? Ué. Beleza.